Esse vídeo inicial sobre gestão de pessoas. Então a gente vai entender o que é gestão de pessoas, o contexto geral que gestão de pessoas utiliza, né? O conceito de uma maneira geral, os objetivos e os processos de gestão de pessoas, como a gente deve lidar com essas questões, e também a parte de RH, que é a responsabilidade de linha, e a função de staff, que é a função de staff, a função de formação de equipe, tá? Então, o que é a gestão de pessoas? Que seria a administração de recursos humanos. Primeiro, recursos humanos é uma coisa que a gente não utiliza mais. Só utiliza recursos humanos para a questão mais técnica, onde a gente trata da papelada, então, da questão mais burocrática. Então, a parte de gestão de pessoas se diz respeito a práticas e políticas para contribuir com aspectos relacionados às pessoas no trabalho de gerenciamento. Então, em que sentido? Na contratação de pessoas, na captação, seleção e contratação, no treinamento, na avaliação dessas pessoas, também na medida de remuneração que elas vão receber e no oferecimento de um bom ambiente de trabalho para que aumente-se a produtividade e melhore a qualidade de vida no trabalho. Entre as práticas e as políticas estão conduzir a análise de cargos, a gente tem que caracterizar os cargos para evitar contratar pessoas erradas para os cargos. Então a gente tem que definir o perfil do cargo primeiro, o que é que a pessoa vai fazer e depois definir a pessoa. Prever necessidades de trabalho para recrutar os candidatos, orientar e treinar novos funcionários, gerenciar recompensas e salários, avaliar também o desempenho dos funcionários já contratados, treinar e desenvolver competências e construir o comprometimento do funcionário. Porque a administração de RH, né, de gestão de pessoas, é importante para tudo que é administrador. Porque o administrador ele não quer contratar a pessoa errada para o trabalho, ele não quer ter um índice alto de rotatividade, porque isso gera muita despesa com relação aos custos de contratação, seleção, prospecção do funcionário, questões de direitos trabalhistas, questão de adaptação ao trabalho, questões de produtividade também. Deparar com funcionário que não dão o melhor de si, também é um problema. Levar a empresa ao tribunal, que não é a intenção. E ter uma empresa irregular de acordo com as leis federais e de segurança do trabalho, que a gente vai aprender também aqui nesse curso. Então, os conceitos de gestão de pessoas. Primeiro, é uma função que permite a colaboração eficaz das pessoas para o alcance dos objetivos organizacionais e individuais. E é um conjunto também de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com pessoas, com recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensa e avaliação de desempenho. O contexto da gestão de pessoas tem uma relação de pessoas e organizações, numa coisa de mútua dependência. As pessoas buscam oportunidades nas organizações e as organizações precisam de pessoas para alcançar os seus objetivos. Então, a maior parte de nossas vidas, a gente passa em organizações, nas empresas, e às vezes chegamos a confundir nossos objetivos com os objetivos organizacionais, ficando difícil fazer uma demarcação entre o comportamento das pessoas e o das organizações. Então, a gestão de pessoas é uma área muito sensível, principalmente a mentalidade que predomina nas organizações. É uma área situacional, pois depende de cultura, depende da estrutura organizacional, depende das características do contexto ambiental, depende do negócio da organização, da tecnologia envolvida, dos processos internos, além de outras variáveis, né, da questão até dos perigos envolvidos ao trabalho. As organizações elas não existem ou sobrevivem sozinhas. Elas dependem, obviamente, de diversos parceiros. Acionistas, investidores, os empregados, os fornecedores, os clientes, os consumidores. É o que a gente chama de stakeholders. E também esperam um retorno justo às suas contribuições para o negócio. As organizações elas podem considerar as pessoas como recursos ou como parceiros. Se você considerar como recurso, você vai pensar apenas na produtividade e precisam ser administrados e são sujeitos passivos. Já como parceiros, não. São fornecedores de conhecimentos, de habilidades, de capacidades e de inteligência. Seria o capital intelectual, o capital humano, que é muito mais importante. A lógica da gestão de pessoas é considerar as pessoas como parceiros e não como recursos. Por isso que o termo recurso humano, que é um termo relacionado muito ao capitalismo, pessoas como objetos, não vai ser muito utilizado. Então, pessoas como recursos a gente vai entender como empregados isolados nos seus cargos, horários rigidamente estabelecidos, preocupação com normas e regras, subordinação a um chefe, fidelidade à organização, dependência da chefia, alienação em relação à organização, ou seja, você não compreende como a organização funciona, ênfase na especialização, executores de tarefas, ênfase nas destrezas manuais e uma mão de obra mesmo assim mais pesada.
Já as pessoas como parceiros, a gente vai entendê-las como colaboradores agrupados em equipes, metas negociadas e compartilhadas, a preocupação, obviamente, com resultados, a satisfação do cliente, a vinculação à missão e à visão da empresa, a interdependência entre os colegas, a participação e o comprometimento de todos, a ênfase na ética e na responsabilidade. Vamos entender como pessoas fornecedoras de atividades, damos ênfase ao conhecimento e também à inteligência e ao talento. É o que a gente chama de administrar por competências e não por produção. Então, qual é o objetivo para a gente fechar esse quadro aqui, essa questão de gestão de pessoas? Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão, proporcionar competitividade à organização, proporcionar à organização talentos bem treinados e motivados. A gente vai ter uma aula exclusivamente sobre motivação, dada a importância disso. Aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho, desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho, administrar a mudança e manter políticas éticas e de segurança também e comportamentos socialmente responsáveis.